Olha só, pessoal, o Internacional volta a campo, como eu falei agora no início do vídeo, no próximo sábado contra o Vitória no estádio Beira-Rio. E o técnico Roger Machado deu uma entrevista para o Globoesporte.com, onde ele falou sobre alguns assuntos importantes, tá? O principal deles, na minha avaliação, a grande prioridade, tá? O Roger deixou muito claro nessa entrevista para o Fernando Becker, né, de que a grande prioridade do Inter não é Copa do Brasil, não é Libertadores, não é jogo com o Fluminense nem com o Flamengo, e sim a retomada do Campeonato Brasileiro, sair desta zona maldita do rebaixamento. O Roger disse que não adianta de nada ficar focando lá em jogo com o Fluminense no final do mês, ou mesmo em agosto contra o Flamengo, se não sair dessa zona incômoda. E esta é, segundo o treinador, a grande prioridade, tá? E ele está correto. O Inter não pode pensar em Copa do Brasil e Libertadores antes de se ver livre, né, dessa zona de rebaixamento. Eu acho que é algo momentâneo, o Inter não vai cair, por óbvio, mas, cara, é chato, velho. É chato, tu olha lá, teu time tá lá na zona de rebaixamento, é corneta aqui, corneta, e é pressão em cima do trabalho. Então, quanto antes o Inter se livrar disso, se afastar disso, muito melhor. E o Roger tá correto. O Inter precisa focar no próximo jogo. E o próximo jogo, o jogo que marca o retorno, é contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. Nada de ficar pensando agora já em Copa do Brasil e Libertadores. Deixa um pouquinho mais pra frente. Aí daqui a pouco tu vence 2, 3 no Brasileiro. Aí tu foca lá no jogo contra o Fluminense no final do mês agora de julho pela Copa do Brasil, né? E mais na frente ainda contra o Flamengo nos confrontos pela Libertadores. Aí só no mês de agosto. Então o Roger mostra realmente que tá imbuído desse pensamento, eu acho que está correto, né? E espero que todo o grupo saiba disso. O Tabata, na semana passada, deu uma entrevista lá para a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, falou que os jogadores pensam nas Copas. Não, nesse momento, a prioridade precisa ser fugir dessa zona de rebaixamento, né? Se afastar dessa zona e aí sim depois focar nas Copas, na Copa do Brasil e também na Libertadores da América. O que você pensa sobre o que disse o técnico colorado em referência a esta questão? O Roger que tem um novo zagueiro titular, pelo menos por enquanto, se o Inter não conseguir o efeito suspensivo para o Vitão, Cleiton Sampaio será o titular de Roger. Por que eu digo o novo zagueiro titular, tá, gente? Na verdade, é algo momentâneo. Porém, se o Vitão for vendido, até a busca de um novo zagueiro, a gente sabe como é que funciona esta direção do Inter, muito lenta para contratar. Ah, Maraca, mas aí eles vão ter dinheiro no bolso. Mas quem me garante que eles vão ser rápidos para contratar? Então até eles conseguirem repor uma possível saída do Vitão, a informação de bastidor que a gente tem é que o Cleiton Sampaio será utilizado como titular, permanecerá como titular. Eu tô torcendo muito para que o Vitão não seja vendido, porque eu conheço muito bem como é essa direção, como ela trabalha, a dificuldade para contratar, a lentidão, e aí eu temo que se o Vitão for vendido, realmente eles demorem bastante tempo para contratar, e aí como se vê, já estamos lá em outubro, setembro, outubro, e aí a gente não consegue mais contratar ninguém de qualidade. Então, o Cleiton Sampaio momentaneamente é o titular, porque o Vitão está suspenso contra o Vitória, vamos ver se o Inter consegue o efeito suspensivo, só que porém, além disso, pessoal, tem uma informação muito importante que eu recebi de bastidor, tá? O Inter quer possibilitar ao Cleiton Sampaio mais jogos nesse restante agora de temporada. Porque o Inter entende que o Cleiton Sampaio foi mal utilizado até agora, ou foi pouco utilizado, não da maneira mais correta. Então, vão dar mais minutagem para o Cleiton Sampaio, essa informação. Eu sei que você deve estar pensando, Marcão, mas o novo zagueiro do Roger titular poderia ser outro garoto. Poderia daqui a pouco fazer aí o Juninho até fazer a direita. Não, mas ele optou pelo Cleiton Sampaio. É o titular do Roger agora para esse retorno do Campeonato Brasileiro. Tomara que o Inter consiga o efeito suspensivo para o Vitão. Caso contrário, Cleiton Sampaio, o que você acha sobre esse jogador? Coloca aqui embaixo nos comentários. Ele é o novo titular da zaga colorada, em princípio ao lado do Victor Gabriel. Caso o Juninho se recupere, pode acabar voltando também o Juninho a ser titular. O que você pensa sobre isso? Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E também quero falar aqui sobre uma volta importante, confirmada também nos bastidores, né? Treinou normalmente, jogou a partir do jogo treino contra o Brasil de Farroupilha, mas será titular contra o Vitória. Isso é informação de bastidor, é o Carboneiro, tá? Volta importante do atacante Carboneiro, ficou muito tempo parado. A lesão que ele teve foi grave, né? Muscular muito grave, ficou tempo parado, tá voltando. E a informação que você tem é que ele vai ser titular contra o Vitória.
e é uma peça importante que o Roger conta a partir de agora. Você sabe a minha opinião sobre o Carboneiro, tá? Eu acho que é um jogador comum, não é um grande jogador, grande atacante, mas nesse deserto de opções que o Inter tem, né, com jogadores insuficientes para essas posições, eu acho que ele pode sim dar uma resposta, pode nos ajudar, especialmente nessa retomada de Campeonato Brasileiro. A volta é importante. Carboneiro será titular contra o Vitória, como foi já no jogo treino aqui contra o Brasil de Farroupilha. Claro, a gente vai ter treinamentos durante a semana, mas ele está sendo preparado para jogar como titular, porque muita gente pensou o seguinte: Marcão, mas ele vai voltar aos poucos, ele ficou muito tempo parado. Não, o Inter trabalha com ele para ser titular já contra o Vitória no próximo sábado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Então, coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião, se você acha também que é uma volta importante, sobre o que você pensa sobre Cleiton Sampaio hoje passar à frente de alguns outros jogadores, estar como reserva imediata do Vitão. A gente tinha o Kaique Rocha que está de saída, o Pedro Cauã também na base, né? Mas o Roger optou pelo Cleiton Sampaio, ele que vai ser o substituto do Vitão, caso o Vitão não jogue contra a equipe do Vitória no próximo sábado no estádio Beira-Rio. Coloca tudo aqui embaixo, a tua opinião sempre é muito importante para esse canal, tá bom?